E se o Papa Francisco renunciar? Vai entrar outro Papa ainda na sétima cabeça? E se o Papa Francisco não renunciar e morrer? Então acaba a sétima cabeça. E então vem o oitavo poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Ok, vamos lá primeiro. A partir de quando começa a contagem dos reinos e reis? Que são os montes ali. Que momento? Precisamos de um ponto de partida. Quem são esses reinos e seus reis? E terceiro, quem é o oitavo rei? São 3 perguntas que eu vou tentar responder daqui pra frente. Francisco será o último Papa? Veja o que o pastor Samuel Ramos ele falou. Mas também entenda a profecia com o pastor Adriano Cecílio. Acompanhe aí, não sai, fica no vídeo até o final e que Deus te abençoe. Bom, olha o texto. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, tá? Falei isso nos vídeos anteriores, mas só para a gente lembrar aqui. Olha que é importante aqui, ó. A interpretação angélica é clara, o anjo dando a interpretação. As 7 cabeças, elas são simbólicas, tá? Vocês vão entender por que são simbólicas. Calma aí, né? Não pode ser indivíduos, tá? São 7 montes, que eles são metafóricos. Por que são metafóricos? Porque como que a mulher vai sentar em montes? Não tem como sentar. Então a gente tem que entender que é tudo um símbolo, é uma metáfora, né? Porque se for literal, como que a mulher vai sentar em montes? E como que os montes vão cair, né? Porque eu expliquei isso no vídeo passado, né? São também 7 reis, e eles são históricos, tá? Vou aqui dar a minha contribuição desenhando para você. Tá? Eu acredito que esse desenho aqui vai te ajudar a entender melhor os personagens. Pois bem, temos a besta. Entenda que besta, gente, não é apenas um poder, mas é um ajuntamento, um aglomeramento de poder. Perceba que a besta do capítulo 13, ela tem partes de leopardo, partes de urso, né? Tem partes de leão. Então é um ajuntamento de poder que tem um líder, tem uma cabeça, tem um poder regente, né? Porque a besta não vive sem a cabeça. Entendeu? Besta é o todo que é liderado pela cabeça. Mas entenda que por trás dessa besta e dessa cabeça sempre está Satanás. Satanás que coloca as cabeças na besta, nesse poder. Tá? Satanás que está por trás de tudo isso. Muito bem. São fantoches, né? São poderes unidos que são fantoches na mão de Satanás. Mas existem outros personagens. Então temos a besta, mas a besta precisa de cabeça para viver. Tá? Sem cabeça ela não vive, ela precisa de uma cabeça. Aí vocês vão entender por que essas cores, ó, 5 pretinhas aqui, eu coloquei uma amarela, né, na sexta, na sétima uma azulzinha, vocês vão entender por quê, tá? 7 cabeças. O que são 7 cabeças? Alguns vão falar assim, são reis, tá? Deixa a Bíblia responder para você. Lá em Daniel capítulo 2 nós temos uma menção muito interessante, diz assim, ó: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. E aqui é muito importante, no verso 37 dá a entender então que Nabucodonosor, Daniel estava explicando lá, dando a interpretação do sonho, então quer dizer que o rei é a cabeça, mas olha que interessante, Nabucodonosor representava aquele reino, porque logo em seguida diz assim, ó: depois de ti se levantará outro reino. Perceba que Daniel não fala o nome do rei, mas fala de reino. Então, cabeças em profecia está falando do reino. É claro que sempre vai ter um que está liderando, mas o foco é maior, não é no indivíduo, mas no reino. Ok? Bom, temos os chifres. Os chifres aqui, os 10 chifres. O que são os 10 chifres que aparecem tanto no capítulo 12, aparece no capítulo 13, aparece no capítulo 17. Se você não assistiu o vídeo aí sobre os 10 chifres, as diademas, então procure aqui no canal, tá? Faz parte dessa série aqui. Então o que são os chifres? Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Lembra que eu falei aqui? São reis históricos, tá? Lembra aqui? Os 10 chifres, lá em Apocalipse 17 agora, os 10 chifres que viste são o quê? Reis. Agora no 17 verso 6. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Então o que você tem que entender? Para que a besta exista, precisa de cabeça. Certo? Precisa de cabeça. Para que a besta também tenha poder, ela precisa de chifres.
poderes que vão apoiar a existência dessa besta, tá? E também entra agora os diademas, que nós falamos nos vídeos passados aí, né? Os diademas nada mais são que representam o período onde está o poder. No capítulo 12, o diadema, a coroa real, estão sobre as cabeças, mostrando a monarquia, né? Depois, os diademas vão, no capítulo 13, para os chifres, mostrando que o reino é dividido e existem vários reis ali no império, ok? Que tanto eles aqui, eles dão poder para a besta. Então, diadema só mostra o período, que tipo de governo está. Se está sobre um ditador único ou num reino dividido, tá certo? Com vários reis. Estão percebendo aí, diadema? Eu falei isso num vídeo anterior, assista lá o vídeo anterior. Beleza? Mas tem outro personagem que aparece, que é o tal do oitavo rei, que é o momento em que ele caminha para a destruição e é o último de todos, né? Ah, pastor, mas ele não fala que é uma cabeça, né? Mas identifica como um líder, como uma cabeça no sentido de líder ou um reino menor que quer de alguma forma afrontar Deus, né? Muito bem, vamos avançar aqui. Então, o texto enigmático é esse aqui, ó. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era, não é, também é ele, o oitavo rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Percebe? Procede do 7 e caminha para a destruição. Ok? Então levantamos algumas questões importantes para a gente tentar responder. Ok? Vamos lá, primeiro. A partir de quando começa a contagem dos reinos e reis? Né, que são os montes ali. Que momento? Precisamos de um ponto de partida. Quem são esses reinos e seus reis? E terceiro, quem é o oitavo rei? São 3 perguntas que eu vou tentar responder daqui para frente. Depois de tudo isso, dessa introdução, nós vamos direto então agora para a resposta. Muito bem. A partir de quando? Nós temos 2 textos interessantes. Apocalipse 17, verso 1 e verso 3. Diz assim, ó, vem o anjo falando, vem mostrar-te-ei o julgamento. Então é como se fosse o anjo chamando ele. E aí diz no verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Então dá a entender que João foi transportado. A pergunta é, ele foi transportado apenas no espírito ou na consciência? Ou ele literalmente foi para o momento escatológico? Então, olha que importante. Aqui temos 2 possibilidades. João ficou no seu tempo, né, no primeiro século, ou foi para o tempo escatológico, ou seja, no tempo do fim. Então, existem 4 interpretações. Eu vou mostrar 2 possíveis no tempo de João. E depois vou mostrar 2 possíveis no tempo do fim. Ok? Vocês vão entender. Calma aí. Bora lá então. Presta atenção nas cores aqui. Opa, bati no microfone aqui. Presta atenção nas cores aqui, ó. Dos quais caíram 5. Caíram 5. Então vamos lá. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então vamos contar no tempo de João. Um existe. No tempo de João, qual era o império, o reino, né, que estava no seu auge ali? É o império, a Roma imperial. Né? É a Roma imperial. Então nós já achamos o tempo aqui, ó. Então, no tempo, nós estamos interpretando segundo o tempo de João, tá? Que ele ficou lá no primeiro século. Então, um existe, então Roma imperial. Caíram 5 cabeças, 5 reinos. Opa, perdão. Então, caiu a contagem assim, dessa interpretação. Então, eles colocam o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persas e Grécia. Tá? Então, temos 5 reinos que perseguiram o povo de Deus. Tá? Do tempo de João, era o imperial, Roma imperial. Caíram 5, então são 5 reinos, né? Então eles colocam essa sequência de reinos aqui. E depois diz aqui, ó, o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Qual reino depois de João que chegaria ao poder e que durou pouco, né? E aí se pergunta, mas durou quanto? Como assim pouco, né? Em relação ao tempo escatológico, ao tempo da história cristã, é um tempo pequeno, né? E qual foi? Foi Roma papal. Roma imperial se une ao cristianismo e agora o bispo de Roma tem poder sobre os 10 chifres, né? Os 10 reinos. Ok? É a cabeça que dominava e os chifres davam suporte para esta besta aí, né? Muito bem.
Então, seria isso. E tem que durar pouco. Realmente, durou aí 1260 anos. Nossa, pastor, é muito tempo. Mas tempo comparado ao quê? Se for a história do mundo, é um pequeno tempo. Né? É assim o argumento que eles usam. E agora, o oitavo rei que procede dos sete e caminha para a destruição. Então, qual é a sugestão? É que seja Satanás que será destruído, que vai assumir aí o papel do oitavo rei. Nós conhecemos isso como interpretação tradicional. Entenda isso aqui, ó, tradicional da Igreja Adventista, mas não oficial. Tá? Por que não oficial? Porque não foi votado numa Assembleia Geral essa interpretação, como outras, né? Mas essa daqui nós entendemos como tradicional, ok? Muito bem. Só que surgiram, né, uma sugestão para a interpretação tradicional da igreja, mas não oficial, né, que é o seguinte, é trocar Satanás por os Estados Unidos da América. Né? Como os Estados Unidos ele tem aí dado suporte para Roma papal voltar e que vai durar, que caminha para a destruição, que é a última besta que vai surgir no cenário, né? Como tem em Apocalipse capítulo 13, a besta da terra. Então é sugerido, em vez de Satanás, os Estados Unidos da América, né? Veja, eu acho assim, eu acho muito produtivo essa interpretação, porém não é a que me satisfaz, tá bom? Não é a que me satisfaz. É uma interpretação historicista, só que existem alguns problemas. Dentre elas, eu vejo problema no Egito e na Síria aqui, tá? São dois que, para mim, não fazem sentido estarem ali. Tá? Porque o Apocalipse nada fala de Egito e Assíria como poderes. Apocalipse 13 não menciona Egito, não menciona a Síria. Então, mexendo aqui, vai mexer em toda a profecia, tá? Principalmente no meio da profecia, porque o final sempre vai ser quase a mesma coisa, tá certo? Então agora eu vou para segundo tipo de interpretação. Eu falei, essas daqui são do tempo de João. Agora vamos imaginar... Desculpem. Vamos imaginar que João agora é transportado para o tempo do fim, em êxtase, em espírito. Puxa vida, me perdoe. É transportado para o tempo do fim. Então ele vai para o julgamento. Eu creio ser mais viável essa, tá bom? Então vamos lá. Então tenho agora mais duas para você, entendendo o tempo do fim. João agora não está no Império Romano, no primeiro século. Agora ele é transportado para o fim. É assim que eu penso, eu vejo ser mais produtivo esse pensamento, ok? Vamos lá então. Então vamos lá. Caíram 5. Como que eu sei? Como assim caíram? Quem são os impérios que caíram? É só eu olhar em Apocalipse 13, olhar em Apocalipse 17, olhar também em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e eu vou encontrar os reinos, e os reinos que passaram. Quais são eles? Vamos lá. Babilônia, ele aparece, tá certo? A gente começa por Babilônia, né? Babilônia, os Medos e Pérsias são 2. O terceiro, o Império Greco-Macedônico, né, a Grécia, que nós conhecemos. E aí o quinto, Roma Imperial. Né? Temos aí 1, 2, 3, 4. Faltou mais um. E Roma Papal, que caiu. Entendeu? Agora João está à frente. Lembra que na interpretação do tempo de João, Roma Papal surgiria. Mas essa interpretação, quando o anjo transporta ele vai então para o tempo do julgamento da meretriz. E eu creio que seja mais nessa linha, né? Então, olhando para trás, quais são as cabeças que deram vida para a besta? Lembrando que a besta é um ajuntamento de poderes políticos, religiosos, e uma cabeça ali está operando, ok? Então foram essas que caíram. Agora diz o seguinte... Uma existe. Então, qual será que existe? Para responder de uma maneira mais interessante, nós temos que entender o seguinte, ó. Vamos lá. Babilônia. Babilônia era a cabeça, né? No caso, Nabucodonosor estava reinando, tal. Ele morreu. Interessante. Nabucodonosor morreu e ainda houve outros que substituíram. Então, entenda que não a cabeça não representa o rei, mas representa o reino, ok? E o rei representa o reino também. Então vamos lá, Babilônia recebe uma ferida, essa cabeça aqui, essa primeira cabeça, recebe uma ferida de quem? Quem corta a cabeça dela? Os Medos e Persas. Depois os Medos e Persas, tiveram alguns aí, trocas de reinos e tal, ele recebe uma ferida de quem? Dos gregos, entendeu?
Então, quem fere, assume o poder. Quem fere, assume o poder. É lógico isso, tá? Roma Imperial, fere a cabeça da Grécia, assume o poder. Roma Papal, toma a frente, fere esse poder imperial, e agora surge um cristianismo, né? Um momento de supremacia religiosa aí, né? Ferrenha, e assume o poder. Muito bem, e agora quem que fere Roma Papal na história? Quem fere esse poder? É só uma, Revolução Francesa. Né? E interessante que a Revolução Francesa é interpretada por nós adventistas como uma besta que sobe do abismo do capítulo 11. Então a Revolução Francesa, através de Napoleão, tirou o poder da igreja, feriu a cabeça, tirou o poder religioso. Né? Interessante, os francos que também deram poder para Roma foram os mesmos que deram e tiraram. Então a Revolução Francesa aqui é o sistema que hoje governa o mundo. É o sistema democrático, é o sistema de pensamento, o iluminismo, o racionalismo, o positivismo. Né? Então essa revolução, esse novo sistema de governo é o que reina hoje. Né? Então existe. Então podemos entender e propor que João está na época da Revolução Francesa, nossos dias. Nossos dias. Nós estamos vivendo num período da democracia, né? A democracia é o momento em que todos podem dar voz, né? Não foi isso que a Revolução trouxe, né? Tirou Deus do trono, ou a cristandade do povo, ou do trono, tirou o bispo do trono e colocou o homem, a razão, a liberdade, a expressão. Então estamos vivendo nesse período. Existe. Ok. E qual seria então o outro que ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco? Segundo essa interpretação, eles sugerem que sejam os Estados Unidos da América. Né? É um poder que vai se levantar de uma maneira autoritária, está no capítulo 13, impondo leis. Não será mais uma democracia, vai impor leis. No capítulo 13, verso 17, diz lá que ele vai impor uma marca, uma obediência, e quem não obedecer vai ser morto, vai ser preso, vai perder os direitos, não vai poder comprar e vender. Perceba que essa troca de sistema democrático vai cair por terra por um poder autoritário. Estão percebendo isso aqui? Faz muito sentido, ok? Então quem seria o oitavo rei que procede do 7 e caminha para a destruição? Segundo essa interpretação, seria então a Roma Papal revivida. Lembra no capítulo 3 que diz que a ferida de morte foi curada? Então, segundo essa interpretação, o oitavo rei é o poder papal romano que é revivido. Só que dura pouco tempo, né? Já procede ali para a destruição. Então essa é uma interpretação, né, que eu também acho plausível, mais plausível do que as outras anteriores, né? Mas eu tenho a minha preferida e eu quero propor aqui para vocês, tá certo? Tem poucas mudanças, aliás, uma mudança só, mas eu creio que faz a diferença, né? Bora lá. Então eu sugiro que em vez de ser só os Estados Unidos da América, nesta que ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco, eu creio que é a atuação dupla, que é dos Estados Unidos da América e o poder romano revivido. Porque os Estados Unidos da América ele entra em cena, mas ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um auxiliar, ele precisa de um poder religioso, e é ele que concede poder para essa religião, para esse movimento religioso. Então Roma é revivido através da ajuda dos Estados Unidos da América. E eles vivem juntos, eles dão as mãos, né? É assim que nós cremos. Estados Unidos da América representando o poder político, civil, se alinhando com o poder religioso, né? Se tornando então um poder que governa, que coloca leis, né? Então eu vejo que esses dois poderes eles estão juntos, né? Dando vida aí a esta besta. Ok? Agora, quem seria então o oitavo rei na minha percepção? Na minha percepção, eu enxergo que seria Satanás. Satanás, em um momento, ele vai destruir a besta. Ele vai destruir, ele vai destruir esse poder que está aqui, né? E ele assume o controle. E ele caminha para a destruição. Perceba que eu estou tentando fazer uma união da interpretação tradicional com esta outra aqui.
Ah, então, esse oitavo rei seria Satanás personificado, atuando como líder global deste mundo, né? E é o que hoje o cristianismo tanto espera, o tal do anticristo, né? O anticristo escatológico, podemos dizer assim, né? E ele caminha para a destruição. Chegará um momento que ele se utilizou tanto desses poderes aqui, dessas cabeças, que não faz mais utilidade para ele. Agora ele vai tomar controle, só que ele vai cair do cavalo. Entenderam, então? Porque olha só que interessante. A besta que viste era. Então tá aqui, ó. Entenda que besta, ela só está viva quando a cabeça está atuante. Quando corta a besta deixa de existir. Ela precisa de uma outra cabeça. Então um dia a Babilônia foi uma cabeça ligada à besta, os Medos foram, a Grécia, a Roma Imperial, Roma Papal, né? A Revolução Francesa precisou do apoio de todos os reinos para poder destruir esta cabeça, né? Enfim, perceba aqui, outro detalhe, não é, na Revolução Francesa, não temos, como posso dizer, nós não temos ela atuante, né? Ela não está atual, porque ela recebeu a ferida. Então a Revolução Francesa é um poder que sobe do abismo, segundo o capítulo 11 de Apocalipse, que toma conta do pensamento humano, né? Perceba que Satanás ele usou ao longo da história sistemas monárquicos de poder, mas chega um momento que ele usa um sistema democrático de poder. E através do sistema democrático de poder, ele consegue inserir-se na religião, contaminar as crenças, mas agora ele se levanta novamente com um poder que não é democrático, é autoritário, né? Então está para surgir do abismo. Então nós estamos nesse período aqui, ó, em ambas interpretações, tá? Então eu creio que está para surgir este poder que é dado por Satanás, né? Esse poder que é dado por Satanás, para esses dois poderes aqui, eles estão juntos em atividade. Aqui era só ele. Aqui ele vai reinar com a ajuda da besta da terra, né? E aí eu creio, como diz o texto, caminha para a destruição, e é Satanás. Ok? Então percebendo aqui, esta aqui é a minha contribuição. Conclusão. Primeiro, Apocalipse 17 não fala de papas. Esquece esse negócio de papas. Não tem nada a ver esse negócio de papas, tá bom? Isso aí não funciona. Não dá certo, não é bíblica, não tem base, não tem solidez essa interpretação de forma bíblica. Você vai ter que usar elementos contemporâneos e forçar dentro da escritura bíblica. A besta, segundo, a besta só está em atividade quando uma cabeça está governando e recebendo o poder de Satanás e apoiada pelos chifres. Tá? Então eu só vejo no último momento em que Satanás não precisa de uma cabeça. Ele mesmo será a cabeça, que é o oitavo rei, que vai estar com os chifres, né? Com os chifres, o apoio global para poder tentar destruir o povo de Deus. É aquele momento do Armagedon, que ele ajunta todo mundo. E a besta, a meretriz, ela é destruída pela besta e pelos chifres. E em um momento, a besta apoiou a meretriz. Os chifres apoiaram a meretriz, né, que é o poder religioso. Mas chega um momento que a besta e os chifres destroem essa mulher e tomam o poder. Ok? É nesse momento que surge o oitavo rei. Né? É uma cabeça que surge para liderar, para conduzir esse poder último do tempo do fim. Ok? Vamos lá. A besta do mar do Apocalipse 13 é ampliada e explicada no capítulo 17. A gente não pode perder a sequência. Então vem Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Você não pode sair disso, tá? Porque é uma estrutura bíblica. Querer inserir montes, papas, não faz sentido. Não faz sentido. Muito bem. As 7 cabeças, que são simbólicas, olha lá, são 7 montes, que os montes são metafóricos, né? Os montes aqui, no caso, são eles que dão sustentabilidades, né? São também 7 reis, os reis históricos, né? Nós falamos aqui a explicação aqui. Muito bem. Há 2 possibilidades de interpretação, se considerarmos que João pode ter ficado em seu tempo ou transportado para o tempo do fim. Tá? Expliquei aqui as 4 interpretações. 2 no tempo de João e 2 no tempo do fim. Próximo. A escolha pela sequência dos reinos nada atrapalha ao fim, né, que será a destruição do oitavo rei, no caso Satanás e seus aliados, qualquer que sejam eles, todos serão destruídos. Perceberam? Você pode até trocar as sequências, mas o final é o mesmo. Ok?
A Igreja Adventista não tem uma posição oficial sobre o assunto e não sou eu quem vai resolver esse problema, tá bom? Então, entenda aqui. Muito bem. Meu objetivo foi lhe ajudar a compreender a profecia e não lhe dar um veredito sobre o assunto, tá? Então, incentivei aqui você a pesquisar, coloquei curiosidades na tua cabeça, coloquei dúvidas. Então, vai buscar as respostas que Deus vai te orientar. Tá certo? E veja, talvez você não tenha as respostas, mas o fato de você passar tempo com a palavra de Deus, isso vai te ajudar muito, muito mesmo.